Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Mais de 20 tipos de castanhas torradas e caramelizadas, frutas nacionais importadas, desidratadas e glaciadas. Homem, tem até amêndoa, noz, pistache e macadâmia. Mais de 1000 marcas de cachaça de todo o Brasil, condimentos, temperos e pimentas, além de doces e biscoitos regionais e até frutos do mar, homem. Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Engenheiro Roberto Freire, 4873, Ponta Negra. Ligue 3345-2396. De volta com o nosso programa Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão. Neste bloco, vamos conversar com a candidata que também disputa a OAB na seccional do Rio Grande do Norte, Magna Letícia. Seja bem-vinda ao Espaço Cidadão, candidata. Boa noite. Boa noite, Robson. É um prazer estar aqui. Prazer tê-la conosco, candidata. Eu gostaria inicialmente de saber por que resolveu colocar o seu nome à disposição para disputar o mandato de presidente da OAB. Como você deve saber, a nossa chapa é uma chapa oposicionista. Essa inquietação diante de uma gestão que nós entendemos que está num determinado marasmo com relação ao enfrentamento das questões que envolvem os advogados, seus anseios, me levou a colocar o nome à disposição e ir à frente dessa luta para tornar a OAB mais presente e uma OAB mais atuante, mais próxima do dia a dia do advogado. Quais são as três propostas que você compartilha com os nossos telespectadores? Deve existir várias outras, mas as três principais que você pode compartilhar com os advogados que nos assistem nesse momento. Pois não, uma das propostas, na verdade as nossas propostas que eu chamo de compromissos, porque eu entendo que seja mais forte, um quarto dos nossos compromissos visam um amparo maior ao advogado iniciante, ao advogado jovem. Entre essas propostas visando um amparo maior ao advogado jovem, nós temos duas que destacamos, que é a criação do meu primeiro escritório, que é uma ampliação necessária que se faz para dar amparo ao advogado iniciante no que tange à montagem do seu primeiro escritório, com linhas de créditos adequadas a isso e com uma capacitação de gestão adequada a isso. Porque o que existe hoje na OAB... Seria diferente da proposta do candidato anterior, que fala, por exemplo, no escritório modelo. Os escritórios modelos, eles já existem, eles dispõem de espaços dentro da CAARN e dentro da Casa do Advogado, de escritórios que os advogados iniciantes, eles podem utilizar. Contudo, esses advogados iniciantes, advogados jovens, eles não tem como manter ao longo de 4, 5, 6 meses, um ano, vamos dizer assim, esse espaço como sendo dele. Ele tem um anseio maior que isso. E a OAB tem que chegar junto, porque eles não vão pretender ficar a vida toda utilizando esses espaços. Então, a OAB tem que ampliar isso, não estagnar apenas nesses escritórios modelos. Tem que dar Seria um suporte, um apoio para o escritório particular de cada um, aquele que está iniciando. Isso, porque o advogado não vai se contentar ao longo de 4, 5, 6 meses, um ano, ele está usando aquele espaço. Para ele vai ficar inviável. Então, a OAB tem que amparar também nessa sucessão, nessa questão posterior. E quais seriam as outras duas? Nós temos uma proposta que eu acho inovadora demais, que é com relação, diz respeito à questão das prerrogativas, que vêm sendo tão afetadas, vêm sendo tão, vamos dizer assim, desconhecidas que é a questão de um aplicativo que nós temos. Um aplicativo que nós vamos criar e disponibilizar para os advogados, um login que ele terá a possibilidade de fazer uma avaliação dos atendimentos nas varas, nos fóruns, e com essa avaliação, esse critério de avaliação que é objetivo, nos propiciará a OAB a buscar os mecanismos de resolver esses problemas. Uma coisa é o advogado sozinho entender que está sendo mal atendido, que há um desconhecimento com relação às suas prerrogativas, que o está afetando no exercício da advocacia. Outra coisa é a OAB como entidade, enquanto entidade de classe, ela chegar junto do advogado com critérios objetivos, demonstrando que isso realmente está acontecendo. Candidata, você poderia citar um exemplo prático de uma situação onde o advogado está sendo desrespeitado nos seus direitos, nas suas prerrogativas de advogado no exercício da profissão, e o que eleita presidente, você faria diferente do que faz a atual gestão?
Pois não. O acesso aos processos, o próprio atendimento ao advogado, uma interferência que há com relação à postura do advogado perante o cliente, deixando muitas vezes constrangido. Isso acontece diariamente nos fóruns, nas varas. O advogado muitas vezes fica constrangido porque o serventuário da justiça, que desconhece as prerrogativas desse advogado, ele chega a interferir no processo com determinadas observações inadequadas. Existe também a questão, inclusive nós tivemos agora um caso bem que redundou aí num desagravo, que foi numa delegacia, um advogado da área criminal, que chegou a ser colocado para fora de uma delegacia de uma forma muito agressiva, porque não permitiu que ele tivesse acesso ao cliente. Então, são essas situações que o advogado não deve permitir, não deve acontecer no exercício da advocacia, e a OAB, enquanto entidade, tem que interferir e tem que trazer a forma certa de abordagem para que isso não volte a acontecer. De que maneira poderia interferir num caso como esse? A interferência com medidas. O que eu faço uma crítica à gestão atual, é uma gestão que perdura com o mesmo grupo há mais de uma década, é justamente essa falta de enfrentamento. A coisa se limita, numa situação como essa, a um desagravo. A gente sabe que o desagravo ele deve existir, mas deve existir uma situação, uma condução proativa da OAB para que minimize isso. Então, a OAB enche a boca hoje, essa gestão, de que nunca tantos desagravos foram feitos, nunca tantas medidas foram tomadas, mas não é bem assim. Se existem muitos desagravos sendo feitos, é porque não existe uma conduta proativa da nossa OAB. Se existe desagravo, é porque as prerrogativas do advogado estão sendo cada dia mais afetadas. Então, cadê a proatividade da nossa OAB para minimizar isso, para evitar que isso aconteça? E não existe uma ação pedagógica pós o desagravo ser feito. Não existe uma medida mais coercitiva, uma medida mais forte nesse enfrentamento, que também tem esse efeito pedagógico. É uma crítica que eu faço realmente a essa gestão. Candidata, e diante da situação que a gente observa, né, você questiona aqueles que estão na situação, na atual gestão, que tem um candidato que esteve aqui conosco há pouco tempo, no quesito transparência. Nós abordamos no assunto anterior algo que você tem dito em entrevistas, inclusive chegou a questionar na entrevista comigo, dizendo que não haveria transparência da OAB no que diz respeito à condução das suas finanças, especialmente no caso da construção da sede física da OAB aqui no bairro de Candelária. Isso foi desmentido na entrevista anterior pelo seu oponente, o candidato Paulo Coutinho. Mas isso caracteriza uma inverdade. Realmente não existe transparência. Se o candidato Paulo Coutinho entende que transparência é ter um portal, onde você abre o portal de transparência e você observa tão somente cadastrado nesse portal os funcionários da OAB com os seus salários e os seus cargos, me parece que isso não é um portal de transparência que mereça tanto respeito assim. Com relação à obra, se você for ao local da obra, a própria placa que está posta no local da obra, ela configura uma total falta de transparência dessa gestão. Porque na placa não existe o valor dessa obra, na placa não existe as coisas mais óbvias, a contratação, a empresa que foi contratada para isso. Não se sabe hoje o custo real dessa obra, uma obra que começou com 4 milhões e hoje está orçada, por sinal, mal orçada, porque é uma obra que começa com um orçamento de 4 milhões e hoje está orçada em 10, ela foi mal orçada, ela foi mal conduzida, ela foi mal gerida. Então, uma obra dessa que não se sabe a forma de contratação, ok que a nossa OAB não é regida pelas normas da Lei 8666, mas por ética e por constituir-se na instituição que ela deveria ter isso aclarado. A Lei de Licitações. Mas por ética e por constituir-se na entidade que nós temos, ela deveria ser a mais transparente possível. Então, essa obra não se sabe, inclusive gerando um endividamento da nossa ordem que me dá arrepios, porque é um endividamento pela primeira vez. A nossa OAB-RN, seccional do Rio Grande do Norte, ela se endividou perante uma instituição financeira, Caixa Econômica Federal, para terminar a construção dessa obra. Então, é um endividamento de mais de 2 milhões, que não se sabe como foi feito, para quê, e não se teve o cuidado na condução dessa obra a ponto de chegar a um endividamento desse. Segundo o seu candidato, o oponente também tocou nesse assunto,
provocado por nós, ele colocou que, na verdade, é um investimento, não um endividamento da OAB e que está com total tranquilidade dentro das condições de pagamento da Ordem dos Advogados do Brasil aqui na seccional do Rio Grande do Norte. Estaria dentro dos limites aceitáveis e não geraria nenhum tipo de problema para a gestão financeira e administrativa da OAB. Eu discordo veementemente disso. Discordo veementemente disso. Primeiro, porque se não fosse o assodamento dessa gestão em ter que construir essa obra e ter que acabar essa obra na gestão Sérgio Freire, com certeza ela poderia ser melhor tocada, ela poderia aguardar que o investimento, que a receita da OAB para o próximo ano fosse investido nesse término de construção e não se assodar a ponto de se endividar perante uma instituição financeira submetida, inclusive, aos juros, às correções inerentes a essas instituições que nós sabemos como é pesado. Então, assim, há um assodamento em ter que entregar essa obra. Nós temos um orçamento de receitas previsível, de receitas de OAB em torno de 6 milhões e nós estamos endividados de cara com 2 milhões e pouco. Então, isso não me parece correto, essa colocação do candidato. Há um grande problema. Eu, na gestão da OAB, que vou assumir, tenho essa certeza, eu vou ter esse problema, eu vou ter que ter a habilidade necessária para pagar um empréstimo desse e ainda fazer o que deve ser feito diante das necessidades da nossa categoria. Que decisão tomaria diante desse fato se assumisse a presidência da OAB? Primeiro, a gente tem que abrir a caixa preta da OAB. Saber, a falta de transparência é tamanha que nós não sabemos como foi constituído esse empréstimo, em quantos meses esse empréstimo, que taxa de juros esse empréstimo tem, da mesma forma que nós não sabemos como foi feita a condução dessa obra, como foi contratada, a que preço. Ela tem o preço de um metro quadrado, se nós observarmos esse cálculo, um dos metros quadrados mais caros de Natal. Então, a gente não tem isso. Quanto, candidata? Mais de 3 mil reais o metro quadrado. É um dos metros quadrados mais caros de Natal. Se você pegar o valor da obra e você transformar isso em metro quadrado, ela tem efetivamente isso. Então, assim, dizer que há transparência é um equívoco, é uma inverdade. Há total falta de transparência, a não ser que a transparência que se diga que se tem é simplesmente no portal de transparência saber a quanto se paga os seus empregados e em quais cargos eles estão. Estamos conversando com a segunda, com a candidata Magna Letícia, que disputa pela Chapa 20 a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil na seccional do Rio Grande do Norte. Entrevistamos no primeiro bloco o candidato Paulo Coutinho da Chapa 10. E agora estamos falando sobre as propostas e também fazendo um contraponto com a entrevista anterior. Eu gostaria de saber da candidata Magna Letícia quais são as pessoas que compõem a sua chapa e, além dos que compõem a sua chapa, as pessoas externas, mas que apoiam, que são nomes expressivos que você gostaria de compartilhar com o nosso telespectador. Pois não. A nossa chapa é composta de nomes da advocacia dos mais respeitados. Como meu vice tem o doutor Carlos Cérvulo, um advogado militante, um advogado reconhecido pelos seus méritos profissionais. No Conselho, temos na nossa composição de diretoria, doutor João Vitor Holanda, que é secretário-geral, temos doutora Cássia Bulhões, que é nossa tesoureira, temos doutor Álvaro Borges, que é secretário-geral adjunto, e temos também, no Conselho Federal, nós temos as figuras ilustres, que não precisa fazer nenhum tipo de comentário pelo que eles já são profissionalmente conhecidos. Dr. Aldo Medeiros, Dr. Artêmio Azevedo, Dr. Jefferson Freire, que são os conselheiros, nossos conselheiros federais. À frente da CAARNE, que é de suma importância para a Caixa de Assistência aos Advogados, nós temos também outra figura honrada, ilustre, um excelente profissional, que é o Dr. José Rossiter. Então, assim, a nossa chapa é montada com pessoas desse naipe. Nosso conselho estadual é montado pegando todos os nichos da advocacia com as suas representatividades. E são pessoas que querem efetivamente renovar a OAB. Essa renovação que se prega, que é pregada pela Chapa 10, é uma renovação que não existe. É uma renovação que é pregada por um grupo que está e vai continuar dirigindo a OAB. Não vai continuar porque nós iremos vencer, se Deus quiser. Mas continuaria dirigindo a OAB por mais 3 anos. Então, passaríamos de mais de uma década
folgado com essa direção. Então, essa renovação que é pregada ao vento aí por eles, realmente ela não existe. É uma renovação de papel, é uma renovação que ela não existe. A direção da OAB, mesmo que eles tenham feito uma renovação no Conselho Estadual, mas a direção da OAB, que é quem executa, ela permanecem as mesmas pessoas. As mesmas pessoas. E uma engrenagem dessa de renovação, de mudança, necessita que essas pessoas sejam outras, para poder levar a efeito que a categoria deseja. Candidata Magna Letícia, um outro assunto importante, nós estamos discutindo aqui as propostas, né, os compromissos que você e o outro candidato assumem em relação à OAB, caso venha a se eleger para este cargo. Mas pensando na OAB para além dos advogados, no cidadão que está em casa nos acompanhando nesse momento, de que maneira você acredita que a OAB pode servir à sociedade? A OAB deve servir à sociedade, ela é vanguardista, é histórica, ela tem o seu poder, ela tem a sua credibilidade ainda inabalada. Eu tenho muito temor, quando vejo a nossa OAB, como é o caso aqui da seccional do Rio Grande do Norte, os colegas que são advogados se afastando da nossa entidade, por um descrédito que ela está levando a esses advogados a se afastarem. Descrédito no sentido de que o afastamento dos advogados é uma ressonância do afastamento da OAB junto a esse dia a dia do advogado, as questões inerentes à advocacia. Então, quando eu vejo vários advogados nos seus nichos se unindo para se protegerem, para buscarem os caminhos, para tentarem evitar situações constrangedoras diante do exercício da sua profissão, quando eu vejo isso, para mim está nítido que a atuação da nossa OAB, ela deve ser, a postura da nossa OAB, ela está comprometida. E o meu medo é que esse comprometimento que hoje está dentro da classe de advogados, ela ecoe para a sociedade. Então, a OAB não pode perder esse rumo, não pode perder esse tino. Ela tem que se prestar aos serviços históricos, à atuação histórica que ela sempre teve. A sociedade precisa de uma entidade como a OAB firme, altiva, respeitada e independente, acima de tudo. Candidata, e com relação aos advogados que atuam no interior do Rio Grande do Norte, de que maneira a senhora entende que pode colaborar para uma maior aproximação e também na criação de facilidades para que esses advogados executem o seu trabalho, executem o seu papel, porque há muita dificuldade nesse ir e vir, então outras alternativas devem surgir para minimizar essa situação. Com certeza. Os advogados do interior do estado, eles sofrem duplamente. Os problemas que os advogados daqui enfrentam, os advogados do interior, eles enfrentam de maneira duplicada, vamos dizer assim. Eu faço outra crítica. Eu não sou contra a sede da OAB. Não sou contra. Eu sou contra a forma como ela está sendo conduzida, como ela está sendo construída, com essa falta de transparência, com esse orçamento talvez mal feito. Mas eu tenho uma outra crítica a fazer. Enquanto está se fazendo essa sede da OAB, se construindo dessa forma, com um custo altíssimo, as varas não têm as salas dos advogados. Não há um investimento nas varas do interior, nas comarcas do interior, em salas do advogado. Comumente, nós vamos às comarcas do interior e nós verificamos onde existe um espaço físico dessa sala do advogado tão necessário ao advogado, nas varas e nas comarcas, elas estão ocupadas como depósitos, elas estão ocupadas por outras áreas das varas, porque não teve uma ocupação correta. Não existe, às vezes tem o espaço físico, não existe o aparelhamento. Então, o advogado se sente órfão desse amparo da OAB no interior. Isso é fato. Então, essa questão a gente vai enfrentar e isso o custo é muito baixo, na verdade. É só querer fazer. E qual o pensamento da candidata com relação à participação dos advogados via quinto constitucional nos tribunais que nós temos? Falando no plano local, por exemplo. Dos candidatos que se propõem a disputar o quinto constitucional? Bom, eu acho que é legítimo.
Acho que eu sempre pensei assim, até me candidatei também por ocasião do último quinto constitucional, onde fui a mais votada pela categoria. Cheguei a entrar na lista tríplice e eu acho que é um espaço a ser ocupado. Se existe uma vaga do quinto constitucional que é dedicada à OAB, que é parte, quer dizer, ela deve ser ocupada pela OAB, representando os advogados, ela deve ser ocupada sim, por pessoas que queiram... Exato. E se os tribunais, por exemplo, têm parte de sua ocupação, né, da sua composição formada por advogados, como explicar que ainda existe essa dificuldade de um melhor acesso, de uma melhor acomodação para os advogados nos próprios tribunais, que têm em sua composição também advogados? Talvez porque... A turma, quando chega lá, se esquece que é advogado? Eu vou falar por mim. Quando eu me candidatei ao quinto constitucional, eu tinha exatamente essa visão de que eu estaria indo para uma carreira diferente da advocacia, mas com a responsabilidade de estar representando a minha classe. Eu não, em momento nenhum, eu sempre achei que a responsabilidade de um representante da OAB num tribunal, ela é dupla, porque ele tem que exercer essa, vamos dizer assim, essa representatividade. Não é a representatividade de ser parcial, não, porque isso não cabe a julgador. O julgador que se preza, ele não é parcial, mas uma representatividade do enfrentamento de algumas questões que dizem respeito à advocacia. Se assim não fosse, ele não estaria representando numa vaga destinada a um representante da advocacia. Candidata, e com relação à Caixa de Assistência aos Advogados, o que faria de diferente da atual administração caso venha a ser eleita? Uma melhor atuação e um foco melhor nas verdadeiras dificuldades do advogado. Eu deixaria determinadas situações de investimentos em coisas tipo carteiras, cartõezinhos de congratulações e investiria realmente na real necessidade dos advogados. Como eu já citei, essa questão de investir nessas linhas de crédito, uma busca por linha de crédito, de facilitar que esse advogado seja inserido no campo de trabalho de uma maneira amparado pela nossa instituição. Eu investiria em coisas mais sólidas, em coisas mais, vamos dizer assim, mais importantes para o exercício da advocacia. Qual é o seu pensamento sobre o valor cobrado pela anuidade dos advogados? A anuidade... Da carteirinha da OAB. Pois não, a anuidade que nós temos aqui é uma das mais caras do Nordeste. Em contrapartida a isso, mesmo sendo uma das mais caras, os serviços que a OAB presta aos seus advogados são infinitamente aquém do que deveriam prestar. Se você sair daqui para Paraíba, se você sair daqui para o Pernambuco, daqui para o Ceará, não vou muito longe, aqui no Nordeste, os serviços são outros. Você chega na Paraíba, você chega no Rio Grande, você chega no Ceará e você encontra varas com salas de advogados, bem aparelhadas, com cópias que você pode tirar de forma gratuita até um limite, com todas as situações que a advocacia necessita de amparo. Aqui no nosso estado, infelizmente, isso é relegado. Então, eu acredito que isso deva ser modificado também. O foco da nossa OAB está, de certa forma, no meu ver, invertido. Nesse caso específico de outros estados, por serem maior, ter uma população maior, certamente a maior quantidade de advogados, talvez não seria por isso que eles têm mais recursos e condição de oferecer estrutura melhor, ou na sua avaliação o problema aqui realmente é de gestão? O problema é de gestão. Não vejo essa questão do foco. Essa questão do foco. Os investimentos que a OAB faz, o foco da OAB às vezes está nas grandiosidades, quando na verdade o que a OAB deve fazer é buscar as particularidades, às vezes as coisas menores, mas que são essenciais para o exercício da advocacia. Esse aparelhamento nas varas, das salas dos advogados é essencial e não é uma coisa cara. Nós chegamos a fazer um cálculo, gastaríamos pouquíssimo em colocar Quanto, salas... Eu acredito, nós fizemos um cálculo de aparelhamento dessas salas, o valor é irrisório, um valor irrisório. Nós usaríamos talvez, eu acho que
questões de 500 mil, 250 mil reais para aparelhar todas as varas. Meio milhão de reais. Alguma coisa nesse sentido. Aí você vê dessa forma, para deixar uma sala básica, com equipamento básico, birôs, cadeiras, um equipamento de informática, um computador, uma copiadora, coisas básicas, mas que são essenciais. O advogado que se desloca e que busca esse serviço. Então, são valores irrisórios quando você compara com determinadas outras situações da OAB, de investimento da nossa seccional, né? Muito bem, candidata Magna Letícia, que disputa a OAB do Rio Grande do Norte. Nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer a sua participação no nosso programa, como também agradecemos a participação anterior do candidato Paulo Coutinho. Eu quero deixar um momento final para suas despedidas junto ao povo de Natal do Rio Grande do Norte. Pois não, Robson. Advogados e advogadas do Rio Grande do Norte, nós estamos com um projeto de OAB de renovação, de oxigenação. Se vocês desejam que essa OAB ela mude de postura, que essa OAB realmente encare os desafios da advocacia, seja parceira dos advogados nesse enfrentamento, você vote na nossa chapa 20, no dia 16, agora, no próximo dia 16. Vote na chapa 20, porque nós efetivamente temos projeto de renovação. Nós temos esse projeto de renovação de forma séria, comprometida. Nós somos a renovação da OAB, nós somos a oxigenação da OAB verdadeiramente. Muito obrigada pela oportunidade e vamos no dia 16 votar 20. O local de votação, candidato, é na Arena das Dunas. Arena das Dunas. De que horas? Das 8 às 17 horas. Das 8 às 17 horas. Das 8 às 17 horas. Ok, muito obrigado. Ficamos por aqui com o Espaço Cidadão desta noite. Um grande abraço, boa sorte aos candidatos e aos advogados que escolham bem. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, de volta com mais um programa Espaço Cidadão. Show de Prêmios Nordestão. Todo mês tem prêmios para você. Venha participar e ganhar. Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Mais de 20 tipos de castanhas torradas e caramelizadas, frutas nacionais importadas, desidratadas e glaciadas. Tem até amêndoa, noz, pistache e macadâmia. Mais de 1000 marcas de cachaça de todo o Brasil, condimentos, temperos e pimentas, além de doces e biscoitos regionais e até frutos do mar, Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Engenheiro Roberto Freire, 4873, Ponta Negra. Ligue 3345-2396.